Fala, seus Dinizete. Porra, já sei que vai ser um padrão. Que os jogos do Diniz não é previsível. Uma coisa é previsível, é que tudo é imprevisível. É bizarro o que aconteceu hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não tem nem o que falar. Esse primeiro tempo, o que aconteceu? Uma loucura, uma loucura. Enfim, Fluminense no 4-4-2, a mesma escalação. Mesma escalação, a única alteração que foi errada, ao meu ver, pelo menos eu acho que foi, enfim. A gente vai achar que não foi, mas foi com o Wellington e André. Mas isso é previsível, porque eles estão preparando o terreno para o Felipe Melo, que na minha visão é um erro. Mas enfim, o time entrou, só o André no lugar do Ganso, é basicamente isso. Mas só que com 39 segundos, o Luiz Henrique recebeu do Samuel Xavier, deu de 3 dedos pro Cano, o Cano pô cara a cara, chutou pra fora. Falei, porra, vai dar certo, né? Porra, começamos já pra cima, pô, vai ser um jogo tranquilinho. Depois aos 9, o Vila até chegou a dar uma pressãozinha, mas nada demais. Aí depois aos 9, o gol do Fluminense. Escanteio, Natan bateu, o Nino subiu, escorou pro Cano, fazer de cabeça. Aparentemente mais uma jogada ensaiada, o Fluminense tá ensaiando jogadas, isso é ótimo. Porque com Abel, com Roger, enfim, eu não lembro de nenhuma jogada ensaiada com outros treinadores, não lembro de nenhuma. Então o time tá, pô, dá pra ver que ele tá treinando, dá pra ver que o time tá treinando. Até porque o Diniz tá pegando firme. Pô, teve momentos que eu achei que, que o time deu uma ramelada, assim, que parecia que eles estavam putos que o Diniz tava fazendo os caras acordar às 6 da manhã, tá ligado? Enfim, a zaga ramelando demais. Aí pontos negativos, né? A zaga ramelando demais. Aos 18 minutos, foi a partir, acho que por aí, os 18 minutos, o Fluminense muito recuado contra o Vila Nova, um pavor, sério, um pavor. Postura muito merda. Aos 25, outro lance horrível, o Vila Nova quase fez gol de novo, um lance muito ruim. Me lembrou Roger, Marcão e afins, Odaí. Um horror. Me lembrou o Odaí contra o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense era da Série A, o Vila Nova da Série B, é um time fraquíssimo da Série B. E o Fluminense levou uma pressão danada, cara, danada. Enfim, mas depois, aos 30, o Samuel Xavier saiu, aos 30, o Samuel Xavier saiu e entrou o Calegari, porque o Samuel Xavier passou mal. Eu também tava passando mal vendo esse jogo. Aí é o Calegari, com 10 minutos em campo, o Calegari. Pode ter sido um pouquinho antes, enfim, o Samuel Xavier saiu, enfim. Mas com 10 minutos em campo, o Calegari foi um horror! O cara ele virou o pior em campo, um dos piores em campo em 10 minutos, cara. Porque ele simplesmente não acertou nada. Tem gente que fala, não, mas isso é redundante, pô. O cara é impossível ele não acertar nada. Não, ele errou tudo. E ele quase, pô, o Fluminense quase tomou gol. Ele fez uma falta imbecil perto da área e o Ralf subiu sozinho pra cabecear pra fora. Foi muito ruim esse primeiro tempo do Fluminense em si. E o Calegari um pavor. Eu queria que ele já saísse. Eu queria que tirasse ele ou botasse o Iago na lateral, enfim. Mas, porra, o Calegari tava uma bomba relógio. Era um pavio de pólvora. A sorte que o primeiro tempo acabou. Entendeu? Porque no final do primeiro tempo o Fluminense se esforçou muito pra levar o gol do Vila Nova. Um esforço assim. Um esforço. Enfim, aqui, ó, olha a estatística. Eu peguei, porque eu me surpreendi. O Vila finalizou 13 vezes. 13 vezes o Vila finalizou. E o Fluminense, 2. Aquelas 2 que eu falei no início. O Fluminense jogou por 10, 15 minutos. Difícil, né? Muito difícil. Enfim, o gol não saiu, na minha visão, por incompetência, porque o Vila Nova é fraco. O time precisava tomar vergonha na cara e tomou vergonha na cara. A postura é ridícula. O Vila Nova finalizou 13, o Fluminense finalizou 2, só que o Fluminense acertou uma no gol e o Vila Nova também. Por isso que eu tô falando. A pressão do Vila Nova foi meio estéril, porque a mira dele, a precisão deles era horrorosa. Mas enfim, veio o segundo tempo e ele não mudou e eu fiquei preocupadíssimo. Tanto que eu falei aqui, o medo me domina. Eu falei que o medo me domina porque atuações pavorosas, pra mim a questão foi atuações pavorosas, tá aqui. E foi o que eu falei, vamos ver se eles tomam vergonha na cara. E eles tomaram. Mas isso antes do Fluminense começar a jogar bem. Porque no início do segundo tempo, eu falei, porra, o Fluminense tá jogando de sacanagem. Porque o Nino, pai do céu, o Nino ele conquistou meu coração mesmo. Pra pior em campo, ele conquistou meu coração. Porque ele perdeu uma bola lá atrás no primeiro tempo. Aí ele perdeu outra bola lá atrás no segundo tempo. Levando perigo as 2 vezes. E, pra
coroar aquela jogadinha que ele sai, que geralmente ele não erra, ele saiu jogando e tocou pra ninguém. Um pavor, um horror. Enfim, aí aos 7 minutos, depois de praticamente um tempo inteiro de sofrimento, o Fluminense fez uma jogada que presta, entendeu? Atacou, finalmente levou perigo. Não lembro se foi o Braz, enfim, alguém da zaga, Pineda, lançou pro Natan. O Natan tocou pro meio, o Cano chutou e levou perigo. Pra dar um desafogo, né? Eu tava precisando, eu falei, caralho, o Fluminense não vai atacar mais não? Aí depois, aos 10 minutos, outro bom lance do Fluminense, transição rápida. Isso foi pra mim a toada do Fluminense, foi onde o Fluminense matou o jogo. Transição rápida, bola tocou o Natan tocou pro Iago, que chutou a bola com desvio para escanteio. O Natan participou, tu viu? Você olha, o lance do gol, o Natan participou. Essas duas jogadas do segundo tempo de perigo, o Natan participou. E o Nino saiu depois, porque ele sentiu o pubis. Ainda bem que ele saiu, né? Não porque ele sentiu o pubis, mas ele tinha que sair, porque tava um horror, comprometeu bastante. Só que não em questão de levar gol, mas ele tentou muito fazer merda. E ele e o Braz também. Mas ele saiu antes dos 21. Aos 21, o gol do Fluminense. Uma transição rápida muito boa. O Natan lançou pro Pineda, não foi? Não foi pro Pineda, não. Natan lançou pro Iago, o Iago tocou no Pineda, Pineda cruzou na cabeça do Luiz Henrique. Pô, deu tudo certo nesse lance, foi inacreditável, cara, foi sério. O Pineda cruzou na cabeça do Luiz Henrique com o pé ruim, pé esquerdo. O Luiz Henrique de peixinho fez o gol 2-0, aí acabou. Aí o jogo acabou. Depois o Fluminense fez mais uma alteração em pacote lá. Entrou o Caio, saiu o Luiz, entrou o Fred, saiu o Cano e entrou o Martinelli. Esse é bom a gente falar. E saiu o Wellington. Aos 43, o Martinelli fez um lançamento pornográfico pro Caio Paulista. O Caio Paulista simplesmente falou, porra, será que eu faço o gol ou será que eu não faço? Teve um momento, ele veio bem na velocidade, tirou bem do zagueiro, saiu na cara do gol. Na hora de tirar o 10, ele fez merda. Esse é o Caio Paulista. É bizarro um jogador desse. E foi 9 milhões, ele não foi 8, ele foi 9 milhões. Maravilha. Enfim, depois disso, a bola sobrou ainda pro Fluminense, o André chutou e foi na lua. Enfim, esse foi o último lance do jogo de relevância, de resto foi só olé, que o Serra Dourada é nosso. Enfim, o jogo não tinha muita coisa pra falar, porque eu não costumo falar do lance do outro time, porque eu tô pouco me fudendo pro outro time, não importa quem seja o outro time. Enfim, mas tirando isso, não teve mais nada. E o Vila Nova também morreu. Depois que o Fluminense fez o segundo gol. Depois que o Fluminense fez aquele ataque, aquela pressãozinha no início, o Vila Nova morreu. No primeiro tempo eles lutaram pra caralho, mas são horríveis. São um time muito fraco. Felizmente pra gente, o Vila Nova é um time bem abaixo da média. Que teve muita chance, mas não conseguiu aproveitar, enfim. Mas foi o que eu disse. Para outros jogos assim, para jogos contra times do brasileiro, que esse jogo não é parâmetro, porque o Vila Nova não é um time que a gente vai enfrentar sempre. Na verdade, acho que a gente não vai enfrentar mais. A não ser o Petroleiro lá na Sul-Americana, mas, enfim, não vai ter mais baba dessa. O Fluminense está classificado, é o que importa. O primeiro tempo foi um horror. O Fluminense tem que se consertar isso para ontem, para anteontem. Um horror esse primeiro tempo. Enfim, mas uma coisa que eu pontuei que eu gostei, para mim foi a organização ofensiva. O time, ele empolga, às vezes ele empolga na troca de passes ofensiva, às vezes na transição. Tem hora que a transição não existe, tem hora que a transição funciona super bem. É muito estranho, um time 880 ao limite. É que nem o Diniz, é um time, a cara do Diniz, 880. Mas o 8 do Fluminense, por enquanto, não tá rendendo derrota. Eu não sei até quando isso vai e se vai ter derrota. Enfim, mas muitas derrotas no caso. Mas vamos para as notas. Vamos para as notas aqui. Fábio, para mim, 6,5. Fábio até... Eu gostei dele. Segurança, pra mim o sobrenome do Fábio é Segurança. Basicamente isso. E não foi muito exigido também. Fez muita cera. Tem gente que reclama demais da cera do Fábio, enfim. Mas eu não ligo muito. Mas muita cera mesmo, muita cera do Fábio. O Samuel Xavier, sem nota. Eu não lembro dele fazendo merda. Mas, pra mim, sem nota. Até porque ele saiu cedo. O Nino, 2 pro Nino. Que eu já citei lá atrás, perdeu várias bolas, saiu jogando errado, ele deu assistência, foi o pior em campo dando assistência, pra você ver. Enfim, mas, pra mim, pior em campo. A assistência poderia ter só uma nota 2. O David Braz ele tava disputando firmeza com o Nino pra ser o pior em campo. Mas o David Braz ficou até os depois dos 20 do segundo tempo, ou dos 10, 15 do segundo tempo, enfim, mas que o time todo melhorou e tomou um boostzinho, ele ia tirar 3, tirou 4, porque ele fez coisas depois que me agradaram. Tipo, acho que foi um lançamento dele, acho que foi dele o lançamento, na jogada lá do Natan pro Iago, enfim, mas
Deu uma melhoradinha, mas de leve. O Pineda 7,5. Pineda, melhor partida dele no Fluminense, sério. Foi contra o time fraco, sim. Foi contra o time fraco, mas gostei das aparições dele no ataque. De novo, que nem contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras ele cruzou meio errado e não deu certo, mas dessa vez deu certo, então a gente elogia, deu uma assistência para a melhor partida dele, 7,5. O Wellington, nota 6 pro Wellington. Eu dei nota 6 pro Wellington, não dei nota baixa pro Wellington. Eu gostei da partida dele, mas uma coisa que me irrita dele estar jogando é que ele atrapalha o desenvolvimento do André e que tem coisas que me irritam um pouco no posicionamento dele e no excesso de violência dele que me dá a entender que a qualquer momento ele pode ser expulso. Enfim, o André pra mim abaixo, nota 5,5 pra ele ou 5. Eu acho que vou dar 5,5 pra ele mesmo. Pra mim foi abaixo de novo. Pra mim ele só melhorou depois que o Wellington saiu. No segundo tempo ele melhorou, mas de vez ele voltou a ser um jogador, parece que é bizarro, parece que ele sente o território, assim, fala, porra, eu sou o primeiro volante, não é você. No primeiro tempo ele jogou avançado, um pavor, um horror, um filme de terror, horroroso. Depois ele recuando mais, fazendo o que ele sabe fazer, aquela arrastada que ele dá. Enfim, ele não tá 100% pra mim, não gostei muito da partida dele, mas deu uma melhoradinha, não me irritou muito no segundo tempo, mas no primeiro tempo, meu Deus. O Iago também, um pavor, o primeiro tempo dele foi pavoroso e o início do segundo tempo, cara, sério, o início do segundo tempo dele foi bizarro. Ele errou coisas de primeira série, tá ligado? De infantil, que o infantil não deve errar. Foi assustador. Enfim, agora eu vou pro melhor em campo. Natan, melhor em campo, cara. O Natan participou de praticamente todas as jogadas ofensivas do Fluminense. Correu bastante, deu dinamismo no time. Protagonista, o que eu pedia. Eu pedia pra ele protagonismo. Por isso que eu dei nota baixa nele contra o Santos, porque ele não foi protagonista, ele foi omisso. E isso me irrita. Enfim, mas protagonista, participou dos 2 gols. Ele não deu assistência, mas ele participou dos 2 gols, ele foi participando direto. Enfim, nota 8 pra ele. Talvez eu tenha empolgado, talvez esteja empolgado, talvez. Mas nota 8 pra ele, porque eu gostei do homem. Camisa 13, não tem jeito. O Luiz Henrique, nota 7, eu dei uma infladinha no Luiz Henrique, porque fez o gol, gostei do... Teve lances, a bola de 3 dedos pro Cano, enfim, ele deu uma melhorada em alguns aspectos. Na transição ofensiva ele também participa bastante, ele faz com que a transição seja decente. Entendeu? E deu pra perceber, depois que o Caio Paulista entrou, que a falta que ele vai fazer é grande. O Caio Paulista não é um jogador que faz o que ele faz. Eles são parecidos, mas não são, entendeu? O Luiz Henrique é mais técnico, o Caio é mais de força, velocidade, boi, touro de carga. É basicamente isso. Mas enfim, uma das poucas chances do primeiro tempo foi com ele, então tem que valorizar. O Cano fez o gol, 7,5. Por quê? Porque eu quero. Ele não foi, bem pra caralho, mas 7,5 porque ele fez o gol, ele tá lá pra isso. E ele levou perigo em outras 2 chances. Mas 7,5, enfim. O Calegari, nota 3. Outro que se esforçou com muito esforço. Eu tenho que elogiar ele. Que muito esforço, porque ele tentou ser o pior em campo. Tanto, mas não conseguiu. Porque ele deu uma melhoradinha no segundo tempo também. Mas ele tentou demais ser o pior em campo. Para mim, o menino, ele foi muito porque ele saiu antes. Ele foi o pior em campo. O Lucas Claro nada fez. Não lembro de nada relevante. Ele tirou algumas bolinhas, mas nada. O Fred, nada também. O Martinelli, vale o belíssimo lançamento que ele deu, pornográfico, belíssimo lançamento. O Caio, também sem nota, todos sem nota. Mas o Caio me irritou e me deu empolgação ao mesmo tempo. No lance lá dele, que ele perdeu aquele gol. Me empolgou dele conseguir usar a cabeça para fazer o melhor lance e depois não usar a cabeça para fazer o pior. Enfim, o próximo jogo é em casa, né? Contra o Atlético Paranaense e o Fluminense ganhar. Não tem jeito, o brasileiro tá perigoso, o Fluminense precisa ganhar um jogo. Enfim, e jogando o que jogou no primeiro tempo, não ganha de ninguém, na verdade, apanha. Mas se jogar, que nem jogou algumas partes do segundo tempo, enfim, com uma transição rápida que confunde a defesa, talvez a gente ganhe, mas do jeito que eu tô falando, do jeito que o time tá jogando. Se jogar de outra forma, com outra formação, ou tirando o Wellington e botando um outro jogador no meio campo, botando o Arias, enfim, deveria voltar já que o Ganso não vai voltar agora. Então essa é a minha visão. Tem coisas que dá pra pensar em futuro, como o que eu falei no ataque, enfim, mas não tem muito o que falar ainda, tá no início, mas eu quero vitória, não tem jeito. Vitória! Vitória!